oitavo ano, eu sou a professora Júlia de Matemática. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 54. É a segunda parte do nosso estudo sobre sistemas de equações, né? Na aula anterior a gente aprendeu sobre o método da substituição para resolver um sistema de equações do primeiro grau. Hoje nós vamos aprender sobre o método da adição. Então, nosso objetivo vai ser resolver sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas, utilizando diferentes estratégias, utilizar o método da adição para resolver um sistema de equações do primeiro grau. Os materiais para essa aula vão ser caderno, caneta, lápis e borracha, seu caderno e sua caneta para você anotar as informações e o lápis e a borracha para resolver os exercícios depois no caderno, tá certo? Então vamos começar, né? Para resolver um sistema de equações de primeiro grau com duas incógnitas, hoje nós vamos estudar o método da adição para resolver esse tipo de sistema, tá? Convém aplicar esse método quando os coeficientes de uma mesma incógnita nas duas equações são opostos. O que isso significa? Quando eu tiver um dos coeficientes, né, a gente sempre trabalha com x ou y, então quando a gente tiver ou x ou y nas duas equações, um com valor positivo e outro com valor negativo, ou seja, os coeficientes deles são números opostos, certo? A gente vai ver que nem sempre é o melhor método para ser utilizado, mas ele pode ser sempre utilizado, tá? Só que às vezes a gente precisa fazer uma multiplicação, uma adaptação antes de resolver. Então vamos acompanhar aqui alguns exemplos, olha só. Considere o sistema a seguir e veja um exemplo de como podemos resolvê-lo usando o método da adição. Então aqui a gente tem o sistema x menos y igual a 2 e 3x mais y igual a menos 10, certo? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer para utilizar o método da adição é verificar se nas duas equações, né, desse sistema aqui, a incógnita x ou a incógnita y tem coeficientes opostos. Observando esse sistema aqui, a gente vê que o y, ele tem, um deles é menos 1, né? Menos 1y, e o outro é mais 1y. Ou seja, a gente vai conseguir anular essa incógnita. Como assim? Então, o método da adição vem da ideia de eu somar algebricamente essas duas equações. Olha só. Depois, adicionamos as equações membro a membro, de modo que uma das incógnitas seja anulada e resolvemos a equação obtida. Então, essa é a ideia. Eu vou somar as duas equações, tá vendo aqui? Por isso que eu preciso ter dois sinais opostos. Eu vou somar as duas equações e eu vou conseguir zerar o meu y. E essa é a minha ideia. Eu quero tirar o y da minha resposta. Então, aqui eu vou fazer 1x mais 3x me resulta em 4x. Menos y mais y vai resultar em 0, certo? E 2 menos 10 vai ficar menos 8. Então, aqui a gente vai chegar numa equação muito simples, que é 4x igual a menos 8. Essa equação a gente já sabe resolver. 4x igual a menos 8, é só eu passar o 4 dividindo para o outro lado, vai ficar igual a x igual a menos 8 dividido por 4, ou seja, x é igual a menos 2. Então, aqui a gente já encontrou o valor de x, certo? Então, um dos valores a gente encontrou, agora falta encontrar o valor de y. Como que a gente vai fazer y? Eu posso substituir x por menos 2, né, que foi o valor que eu encontrei, em qualquer uma das duas equações do sistema que eu tenho ali. Então, eu escolhi substituir dentro dessa equação aqui, que era 3x mais y igual a menos 10, certo? Era essa a equação. Eu vou substituir aqui o meu x pelo menos 2, que foi o valor que eu encontrei para x, mais y é igual a menos 10. E aí eu vou ter menos 6 mais y igual a menos 10. Isso me resulta, então, eu passo o 6 para o outro lado, né? Menos 10 mais 6 e vai resultar em menos 4, tá certo? A solução, então, desse sistema, né? A gente encontrou que era x igual a menos 2, então aqui o nosso par ordenado vai ser menos 2 e menos 4 no y, certo? Bem tranquilo de fazer, né? Vamos continuar aqui para a gente ver alguns exemplos mais completos. Olha só.
Em alguns casos, pode ser que a incógnita x e a incógnita y da equação que compõem o sistema não tenham coeficientes opostos. Então, pode ser que eu não tenha dois valores opostos, que nem eu tinha ali, um y positivo e um y negativo. Quando isso não acontece, eu posso multiplicar os dois membros de uma ou das duas equações por números convenientes, para obter coeficientes opostos e depois aplicar o método da adição. Como assim? Eu vou transformar essas equações em algo que eu possa utilizar. Olha só esse exemplo aqui. Eu tenho aqui a equação x menos y igual a 7 e 3x mais 2y igual a 6. Percebam que aqui eu até tenho sinais opostos, olha, no y, só que um é 1y e o outro é 2y. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar toda essa equação aqui, os dois lados do igual, né? Os dois lados da minha equação, eu vou multiplicar por 2. A gente já aprendeu que a gente pode fazer isso, né? Desde que eu faça com todos os membros da equação. Então, eu vou multiplicar tudo por 2. E aí, eu fico com 2x menos 2y igual a 14. E aí, aqui eu tenho dois valores iguais, porém opostos, né? Eu tenho 2y e 2y negativo. Se eu fizer uma adição dessas duas equações, eu vou conseguir zerar esses dois valores ali, certo? Mesma coisa nesse outro exemplo aqui, olha só. 3x mais 2y igual a 7 e 2x mais 5y igual a 6. Aqui eu não tenho nenhum deles com sinal oposto e eu também não tenho nenhum deles com o mesmo número. Porém, olha só, eu tenho 3x aqui, certo? E aqui eu tenho 2x. Então, eu posso fazer o contrário. Eu multiplico esse 3x por 2, aqui, e multiplico o 2x por 3, ali. Só que eu preciso do sinal contrário, então eu vou multiplicar por menos 3. Essa parte do método da adição, eu acho um pouco confuso para fazer, porque você tem que ficar pensando que número que você pode multiplicar, você entra naquela parte do cálculo mental que eu sei que às vezes para alguns é um pouquinho mais difícil. Então, caso vocês não tenham uma equação que seja muito óbvia, como esse primeiro exemplo aqui, ou o primeiro exemplo que a gente fez, vocês podem sempre optar por resolver pelo método da substituição. O método da substituição pode ser utilizado sempre, tá? E não precisa fazer nenhum trabalho com as equações antes de resolver. Então, vocês que escolhem o que vocês preferem. São dois métodos que podem ser utilizados. Porém, esse aqui existe um cálculo antes, dependendo do sistema que você vai trabalhar. Multiplicando esta equação inteira aqui por 2, eu vou ficar com 6x mais 4y igual a 14. E multiplicando essa equação inteira aqui por menos 3, eu vou ficar com menos 6x menos 15y igual a menos 18. Se eu fizesse a soma algébrica dela, eu anularia o x nesse caso aqui, certo? Tanto faz, tá, gente? Vocês podem multiplicar por qualquer valor aqui, desde que vocês façam a equação inteira multiplicada por esse número. Porém, não esqueçam, o objetivo é que vocês cheguem em dois valores iguais, porém opostos. Tranquilo? Para quem tem dúvida, lembrem que oposto significa com sinais diferentes, tá, gente? Um positivo e um negativo. Beleza? Vamos fazer mais alguns exemplos, então, para a gente resolver e entender um pouquinho melhor desse método de resolução? Determinar a solução x e y do sistema. 5x mais 3y igual a 21 e 2x menos 3y igual a 14. Então, observe aqui que nesse sistema eu tenho aqui, ó, dois valores com valores iguais, porém opostos. Então, eu tenho mais 3y e menos 3y. Eu posso usar o método da adição aqui direto. Muito mais fácil, né? Então, a gente segue um passo a passo para resolver esse sistema. Qual seria esse passo a passo? Como nas duas equações apresentam termos opostos, né? Mais 3y na primeira e menos 3y na segunda, a gente adiciona as duas equações, membro a membro, e isso permite obter uma única equação, equivalente às equações dadas sem a incógnita y, olha só. Eu vou somar essas duas equações aqui. 5x mais 2x, 7x, mais 3y menos 3y vai dar 0, vai zerar. 21 mais 14 me gera 35. E aí eu resolvo essa equação. 7x igual a 35, x vai ser igual a 35 divididos por 7, x vai chegar em 5. Então, eu descobri o valor de x aqui.
x é igual a 5, certo? Agora, eu vou substituir x por 5 em uma das equações do sistema. Eu posso substituir em qualquer delas, tá? Vocês têm duas, pode substituir em qualquer uma das duas, tanto faz. Eu vou substituir aqui, então, nessa equação. 5x mais 3y igual a 21. No lugar do x vai o 5 que eu encontrei, certo? 5 vezes 5 é 25, mais 3y igual a 21. Eu passo o 25 para o outro lado, ele fica negativo. Eu vou ter 3y igual a 21 menos 25. Vou ficar com 3y igual a menos 4. Então, y é igual a menos 4/3. Eu posso sim, tá, ter valores positivos e negativos e ainda assim também valores fracionários. Então, eu encontrei aqui y igual a menos 4/3. Isso significa, então, que eu poderia escrever o meu par ordenado x é 5 menos 4/3, certo? Sempre o x primeiro, depois o y, ok? Vamos fazer mais um exemplo. Resolver o sistema. 5x mais 3y igual a 2, 4x menos 2y igual a 6. Então, esse aqui é um caso em que eu não tenho dois termos com o mesmo valor, porém com sinais opostos. Então, aqui eu teria que fazer algum tipo de multiplicação para encontrar um resultado. Porém, eu já tenho os sinais opostos do y ali, certo? Olha só. Observando as equações desse sistema, a gente viu que não é viável, né, adicionar membro a membro as duas equações, porque não haveria termos opostos que fossem iguais para que fosse possível zerar ou desaparecer a incógnita, certo? Então, a gente vai usar um recurso, né, que é uma aplicação do princípio multiplicativo, para deixar esse sistema com termos opostos, olha só. A gente precisa escolher uma das incógnitas. Então, como a prof falou ali, o y, ele já tem sinais diferentes, então facilita o nosso cálculo, eu não preciso multiplicar um positivo e um negativo. Eu vou utilizar o y porque ele já tem sinais opostos, certo? Um deles é 3 e o outro é menos 2. Os coeficientes, né, desse y. Assim, como os sinais do coeficiente de y já estão trocados, se quisermos deixar os termos na forma de opostos, né, basta multiplicar a primeira equação pelo coeficiente de y da segunda, que é 2, e também multiplicar a segunda equação pelo coeficiente da primeira. Então, olha só, eu poderia fazer aqui o mínimo múltiplo comum e encontrar qual termo que eu tenho que seja mais próximo dos dois, mas aqui é mais simples, eu posso simplesmente multiplicar um termo pelo outro, certo? O coeficiente da primeira equação pela segunda equação e o coeficiente da segunda equação pela primeira. Eu vou até escrever aqui no quadro para ficar mais claro para vocês. A primeira equação é 5x mais 3y igual a 2, certo? E a outra é 4x menos 2y igual a 6. Observem o que eu vou fazer. Eu vou multiplicar esse coeficiente aqui pela equação inteira. Então, eu vou fazer essa equação toda vezes 3. Deixa eu escrever do lado de cá, que aqui fica muito longe. Vou fazer a equação toda vezes 3. E eu vou fazer o quê? Multiplicar a primeira equação por esse coeficiente aqui. Vou fazer tudo vezes 2, certo? Por quê? 2 vezes 3 eu vou chegar em 6 e 3 vezes 2 também vou chegar em 6, certo? Fica mais fácil de fazer assim. Olha só. Então, aqui eu tenho essa multiplicação. 5x mais 3y igual a 2 vezes 2 vai me resultar em 10x mais 6y igual a 4. 4x menos 2y igual a 6 vezes 3 vai me gerar 12x menos 6y igual a 18. Então, nós chegamos no que a gente queria. Dois termos opostos, certo? Mais 6y e menos 6y. E é só isso que eu preciso. Então, agora, a gente tem dois termos opostos, né? Que a prof falou, mais 6y e menos 6y. E por esse motivo, a gente pode adicionar membro a membro as duas equações para obter uma única equação, sem a incógnita y, né? Então, aqui, 10x mais 12x dá 22x, 6 menos 6 vai dar 0, 4 mais 18 dá 22. Resolvendo essa equação,
eu tenho 22x igual a 22, ou seja, x igual a 1. Então, o meu primeiro valor é x igual a 1, certo? Agora, para o y, eu vou substituir em qualquer uma das equações o 1 dentro dela, certo? Então, 5x mais 3y igual a 2, 5 vezes 1, né? Porque o x vale 1, mais 3y igual a 2, 5 mais 3y igual a 2, o 5 passa para o outro lado, vai ficar 3y igual a 2 menos 5, 3y igual a menos 3, divido tudo por 3, vou ficar com y igual a menos 1, certo? Então, é muito simples. Ah, professora, mas por que você não substituiu na outra equação que a gente tinha multiplicado? Tanto faz, aquelas equações elas são equivalentes, certo? Porque a outra tem números maiores, né? Fica mais fácil resolver com números mais simples. Então, cheguei no outro resultado, que é y igual a menos 1, certo? Então, eu poderia escrever que o par ordenado de resposta de solução desse sistema é 1 e menos 1. Tranquilo? Por último, vamos resolver então este sistema aqui. Eu tenho... a solução do sistema é esse aqui mesmo. Esse já era o nosso último exemplo. Eu espero que tenha ficado claro, gente, essa resolução pelo método da adição. Volto a falar, vocês podem escolher, qualquer um dos dois estão corretos. Tanto o método da substituição quanto o método da adição. São dois métodos que vocês podem utilizar para qualquer sistema de equações do primeiro grau. E se vocês observarem, o método da adição, ele tem momentos em que seria mais fácil utilizar ele. Agora, tem momentos que talvez seria melhor utilizar o método da substituição, para não ter que ficar naquele negócio do cálculo mental, que número que eu vou multiplicar aqui, que número que eu não vou multiplicar. Então, às vezes, é mais fácil utilizar o método da substituição e às vezes é mais fácil utilizar o método da adição. Por isso que é importante vocês aprenderem os dois métodos, tá certo? Mas é a mesma coisa que eu sempre falo em todas as aulas. Vocês têm dois jeitos de fazer. Optem por fazer sempre por aquele que vocês têm mais confiança. Quando você faz alguma coisa sem saber exatamente se está fazendo certo, você tem a tendência de errar mais. Agora, se você tem certeza de como funciona aquele método, você vai fazer mais certinho, certo? Então, utilizem o método que vocês preferirem, tá? Na próxima aula, a gente ainda vai estudar mais um método de resolução, que é o método gráfico, mas aí ele exige um pouquinho mais de trabalho, né? Eu espero vocês na próxima aula, viu?